Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos com a nossa aula 1 do Estatuto dos Servidores de Nova Iguaçu, aula molezinha, aula super tranquila. Vamos para cima. Galera, ó, nosso Instagram aqui em cima, segue a gente lá no Instagram, pode me chamar no direct lá sem problema, né? Dá uma seguida lá para ajudar a gente lá também, porque a gente está começando lá agora, beleza? Se inscreve aqui no canal para você receber as atualizações quando a gente postar uma aula nova. E também deixa o comentário aqui se você achou a aula legal, se você não achou. Deixa a cidade de onde você está falando, né? Para a gente saber até onde a nossa informação está chegando. Ok? Galera, assim, a gente vai deixar 50 questões aqui do Estatuto do Servidor de Nova Iguaçu e mais ou menos aí umas 40 questões ou 30 questões do Estatuto do Magistério, tá? Então a gente vai deixar aí, o magistério ele é bem pequenininho, ele é bem tranquilo de gravar. Então a gente vai deixar aqui, você pode comprar os dois separados ou os dois juntos, né? Os dois juntos no combo com valor promocional, ok? Galera, uma informação muito importante que eu sempre friso, na verdade eu vou frisar agora pela primeira vez. Eu venho assistindo algumas aulas, que antes de eu dar aula, a gente estuda, né? Tem que estudar para dar aula. Eu observo que as pessoas que dão aula sobre esse assunto, eles sempre falam dessa questão de mas houve uma atualização, mas houve uma atualização, mas isso é inconstitucional, mas... E aí gera uma confusão que a gente fica até meio zureta da cabeça, né? Vira e mexe os alunos vêm me perguntar, mas professor, por que que isso aqui está aqui e na lei 8.112 está outra coisa? Então calma, calma, respira. Respira fundo, calma que tudo vai dar certo. Centraliza, ó. Pensamento positivo. O que é que eu falo sempre? O estatuto do servidor, qualquer estatuto, muito difícil você pegar um estatuto de qualquer município que ele esteja atualizado. Muito difícil. A gente sabe que na lei orgânica, se você leu a lei orgânica alguma vez, você sabe que a lei orgânica ela é uma lei criada pelo município, né? Então o município ele tem autonomia, tanto legislativa, política, administrativa. Então a gente está se referindo aqui aos entes federativos. Quem são os entes federativos? Vem Brasil, vem Estado, Distrito Federal e município. Não existe hierarquia entre os entes federativos. Essa é a primeira coisa que você deve saber. Não existe hierarquia entre os entes federativos. Por que eu estou fazendo essa volta toda para te explicar isso? Não existe hierarquia. Então, se eu tenho autonomia para criar minhas leis, eu tenho autonomia. E não existe nenhuma hierarquia, ou seja, todo mundo é independente. O Brasil é independente, o Estado e o município. Todo mundo tem sua autonomia, eles são os poderes, né? Pode até fazer uma analogia. Os poderes são independentes e harmônicos. Claro que não é que porque o município não tem hierarquia que não vai existir uma harmonia. Não teria nenhum sentido isso, né? Porque o município faz parte do Brasil, né? Então, assim, não é porque o município ele é independente que ele... Não, isso aqui não é um país, o município não é um país, né? Que ele não... Não, eu não vou permitir repasses do Brasil, não, porque eu tenho independência. Eu não vou permitir repasses do Estado. Não é assim, existe a independência, mas existe a harmonia. Por que eu estou falando isso? A gente vai começar a estudar, por exemplo, vou logo chegar nessa parte aqui. Essa é a parte da forma de provimento. A forma de provimento é quando você vai preencher um cargo. Ou você vai preencher um cargo pela primeira vez, ou você vai preencher dentro da administração, tá? Aí eu vivo sempre assistindo, né, sempre estudando sobre esse assunto, e aí falo, nomeação, ok, promoção, ok, ascensão. Aí chega em ascensão, as pessoas falam assim, não, mas a ascensão é inconstitucional, a ascensão foi abolida, nunca vai cair na sua prova isso daí. Nem precisa você estudar. Errado. Errado. Porque se a banca perguntar algo sobre o Estatuto do Servidor de Nova Iguaçu, você tem que saber o que significa ascensão. Você tem que saber o que significa. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó, que talvez nenhum professor te mostre. Olha aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Vou até atualizar aqui.
Ó, isso aqui é uma questão de 2019. Tá vendo aqui? 2019. Olha a pergunta, olha o que está escrito na pergunta. Considerando as disposições sobre a ascensão, observe que a banca é a Consulplan, inclusive é a banca que vai fazer a sua prova de Nova Iguaçu. E aqui tá, ó, terapeuta ocupacional 2019. Considerando as disposições sobre a ascensão contidas no Estatuto dos Servidores do município de Pitangueiras, é correto afirmar... Eu estou dando um exemplo, tá, galera? É correto afirmar o quê? Aí ele vai falar aqui, pam, 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 pam. Olha a letra D, o que está escrito. O acesso, que é a mesma coisa que a ascensão, é a passagem do servidor titular de cargo de provimento efetivo para outro cargo de classe imediatamente superior àquela que se encontra dentro da respectiva carreira. Você vai marcar aqui, vai responder, ele vai dizer que está certo. Ele está certo. Aqui, uma questão que tem ascensão. Acesso, não foi abolido acesso? Mas a Consulplan fez uma questão, né? Ela fez uma questão baseado no Estatuto do Servidor, como está escrito aqui, e não tem nada a ver com o que é inconstitucional lá da 8.112, tá? Então tem gente que pula, quando vai dar aula, pula essa informação. Ah, não, mas a ascensão foi abolida, não precisa estudar. Não, tem que estudar, tem que saber. Ascensão é a mesma coisa que acesso, mas a gente vai chegar lá. E aí tem algumas coisas que você precisa ter bom senso, né? Outro exemplo, estágio probatório. O estágio probatório é de 3 anos. Qualquer estatuto que você estudar está 2 anos. Você ganha estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício. Qualquer estatuto está lá escrito 2 anos. Eu sempre peço os alunos para colocar 3 anos se cair na prova. A única coisa que eu peço fora do estatuto, a única, mais nada. A única coisa. Aí, de repente, tem aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela aposentadoria obrigatória. No estatuto está 70 anos. Numa lei mais atualizada está 75. E aí, de repente, cai, de acordo com o estatuto, artigo tal do Estatuto do Servidor de Nova Iguaçu, qual é a idade da aposentadoria compulsória? Se ela colocar as duas, aí ferrou. Aí você tem que marcar ou 75 e esperar que ela tenha bom senso. Se ela não tiver, você pode entrar com recurso. Ou marca 70, né? Mas ela não vai fazer isso, né? Ela não seria idiota. Ela seria muito idiota se ela fizesse isso, né? Mas aí você, né, de repente marca 70 e ela diz que é 75. Gente, eu coço meu nariz porque eu tenho rinite, toda hora coço o nariz. Então eu fico coçando o tempo inteiro. Então, então tem que ter essa visão mais ampla. Eu não vou pular nada, eu vou falar. Se você sabe que existe aposentadoria compulsória de 70 e de 75, se cair os dois, aí ferrou. Agora, se não cair os dois e ela perguntar só a aposentadoria compulsória do município, através do Estatuto do Servidor, e tá lá 70 anos, 72, 71 e 73. Aí você vai ter que marcar 70. Entendeu? Então, assim, eu te dei um exemplo de uma questão que ela pediu, né, da Consulpan, que é a banca organizadora do concurso de Nova Iguaçu, e ela pediu uma pergunta sobre a ascensão, sobre uma coisa que é inconstitucionalmente proibida. Foi abolido, não tem mais. Mas você precisa saber o que significa, ok? Então vamos seguir aqui a nossa aula de hoje e a gente vai falar, a gente vai dando as aulas, vai fazendo algumas atualizações, porque, por exemplo, aqui no artigo 2, aqui no artigo 2, ó, para os efeitos dessa lei, funcionário é a pessoa legalmente investida. Funcionário não, funcionário público. Tá? Aqui tem um público, deixa eu até escrever aqui, né? Aqui tem o quê? Um público, tá?
Ok? Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Por que é legalmente investida em cargo público? Né? Eu não costumo ler eu não costumo ler aqui o artigo 1, mas vamos ler, né? Esta lei se destina a regular a prestação laborativa, ou seja, de trabalho, né, do funcionalismo de ambos os poderes, né, legislativo e, e executivo. Não tem poder judiciário no município, dos poderes do município, tá? Então ele regula o quê? A prestação, ele vai regular no sentido que é um regime jurídico. Regime é aquele que você tem diretrizes, regras, que você tem que seguir. Jurídico porque, né, é um regime por lei, foi criado por lei, né? Através de uma lei. O Estatuto do Servidor, ele é uma lei aqui, ó, Lei 2.378, tá? Então, é um regime jurídico dos servidores públicos. Então, aqui vai ter seus direitos, seus deveres, o que que você, como servidor público, tem que fazer, o que você não é permitido fazer, né? Quais são os seus direitos de férias, quando você pode ser demitido, porque mesmo você ganhando estabilidade, você pode ser demitido. Não é estabilidade, não é um cargo vitalício, né? É um cargo estável, mas não é vitalício, tá? Então aqui vai ter todas as regras e todas as diretrizes que você precisa saber como funcionário público para você poder seguir, porque todo funcionário público ele segue o que está dentro da lei, tá? Ele tem que seguir o que está dentro da lei. Então, para os efeitos desta lei, funcionário público, né? Tá aqui público, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Agora, ela é legalmente investida por quê? Porque o cargo público, para existir, precisa antecipadamente ter existido, né, lá atrás. Foi criado esse cargo. Por exemplo, você vai fazer para assistente administrativo. Então, o pessoal se reuniu, né? Ó, vamos criar assistente administrativo. Ele vai ter X vagas. Ele vai ter esse nome, assistente administrativo. E aí vamos criar uma lei. Aí depois que criar a lei, aí sim ele é aprovado, sai lá o número de vagas, e aí você pode, aí sim, quando você tiver legalmente investido, é porque esse cargo foi criado por lei. Por isso que é legalmente investido, né? Tanto que ele fala aqui no artigo 3, o artigo 3 vai explicar, ó, cargos públicos, que é o que está aqui, né? Acessíveis a todos os brasileiros, pode ser brasileiro nato ou naturalizado, são criados por lei. Aqui, criados por lei, tá vendo? Os cargos públicos são criados por lei. Com denominação própria, né? Existe lá professor, o nome professor, assistente administrativo, analista, contábil, todas essas nomenclaturas, esses nomes aí, é a denominação própria do cargo. Atribuições específicas, né? Então cada cargo tem a sua atribuição específica. E vencimentos aqui são salários, pago pelo erário, pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo e em comissão. A gente vai falar mais para frente aqui o que significa cargo efetivo em comissão. Tá? Deixa eu ver aqui. Cargo efetivo é aquele que sempre você vai lembrar. Cargo efetivo é quando a pessoa fez concurso público de provas ou de provas e títulos. Sempre você vai lembrar que efetivo tem a ver com estabilidade. Não é para você confundir efetivo com estabilidade, porque na iniciativa privada você fala, pô, eu fui efetivado, né? Eu fui fichado, né? Eu tô trabalhando, digamos assim. Aqui não. Aqui efetivo é uma pessoa que procura a estabilidade a longo prazo. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso para aqui de Nova Iguaçu. Se você trabalhar na prefeitura, você é um servidor público, um funcionário público estatutário. Então, todo funcionário público estatutário, ele tem estabilidade. Claro que você vai passar por algumas etapas, né? Você vai fazer a prova, depois você vai ser aprovado, aí você vai ser nomeado, aí você vai assinar o termo de posse, aí você vai entrar em exercício, aí você vai entrar no estágio probatório, aí depois de 3 anos de efetivo exercício, bonitinho, tranquilo, aí você ganha a sua estabilidade. Então, o efetivo, ele tem a ver com estabilidade, mas ele não é igual à estabilidade, tá? Você procura a estabilidade
no cargo efetivo. No cargo em comissão é diferente. Cargo em comissão ele é escolhido ou pelo prefeito, às vezes tem estatuto que diz que o chefe, que o presidente da Câmara também, né, pode fornecer não é a palavra, né? Pode efetivar a pessoa, né? Efetivar também não é a palavra, para não confundir com efetivo aqui, pelo amor de Deus. Ele pode escolher, ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, o prefeito, que é o poder, que é o chefe do poder executivo, ele pode te escolher para você trabalhar como chefe. É sempre cargo de chefia, tá? É cargo de chefia, assessoramento e direção. Direção, chefia e assessoramento. Então, o prefeito ele pode te escolher de forma livre. Você, estando dentro como efetivo, ele pode te escolher também, tá? A gente vai chegar nessa parte. Você já é estável. E aí o prefeito te chama para trabalhar em cargo comissionado, mesmo você sendo efetivo. Ele pode te chamar. Existe até uma cota, que o prefeito ele tem que chamar pessoas de dentro também para trabalhar no cargo comissionado. Ele pode chamar os de dentro ou pode chamar os de fora, tá? Então esses cargos eles não necessitam de concurso público. São cargos de livre nomeação, eu posso livremente nomear você, eu como prefeito, né? Posso livremente nomear você e posso livremente também exonerar você, tirar você do cargo, tá? E aí o cara que é efetivo e está lá no cargo de comissão, ele é exonerado, volta para o seu cargo efetivo. O cara que não é, perde, vai para a rua, não tem direito a nada, ok? Então a gente vai falar de provimento e de vacância. Provimento nada mais é do que você preencher um cargo. E vacância é você deixar um cargo vago, ok? Show de bola. Então, no artigo 4, ele vai dizer que o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante da autoridade competente de cada poder, tá? Provimento de cargos públicos far-se-á mediante da autoridade competente de cada poder. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, você só se torna realmente um servidor público, né? Você só ganha um cargo público a partir do momento da posse. Foi nomeado, beleza, assinou o termo de posse, então o cargo é meu. Se é posse, é meu. Se você assinar um termo de posse, né, você está assinando algo que é seu, né? Então a investidura em cargo público ocorre com a posse. A banca coloca muito essas perguntas. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação, com a posse, com a promoção, com não sei o quê. Então sempre lembre que é com a posse. Aí são as formas de provimento de cargo público. Formas de provimento é sempre o preenchimento de um cargo, sempre. Ou um cargo, né, inicial, ou você já está lá dentro, tá? Aí a gente vai falar da nomeação. A nomeação, a gente chama que é um ato de provimento originário. O servidor ou a servidora, ele não tem ainda uma relação jurídica com a administração. Ele ainda não tem, ele vai ter, né? Em nome de Jesus, ele vai ter, né? Então a nomeação é um ato de provimento, por quê? Porque você está provendo um cargo, você está preenchendo um cargo. Agora, ele é um ato de ato de provimento originário. Por quê? Porque você ainda não tem nenhuma ligação jurídica com a administração, e aí a administração ela te escolhe para você exercer esse cargo. Beleza? Existem duas formas de nomeação. Aí ele vai dizer aqui embaixo. A nomeação far-se-á. Eu vou falar de todos esses aqui, mas isso aqui é importante, tá? A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando você fizer lá o concurso público, né? Quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Cargo isolado geralmente é aquele cargo que não tem para onde você subir, né? Por exemplo, diretor, né? Chefe de algum lugar. Não tem como você subir. E cargos de carreira. Aí o cargo de carreira você vai subindo, né? Os degraus. Beleza? Então a nomeação ela faz tanto em caráter efetivo como em caráter em comissão também, né? Ela vai fazer em caráter efetivo ou em comissão. Então existe nomeação para as duas coisas. Você pode ser nomeado para um cargo efetivo que você fez concurso público e você pode ser nomeado em comissão para cargos de confiança aqui, ó, de livre exoneração. Ele não colocou, mas é de livre exoneração e de livre nomeação também. Beleza? A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo, aí depende aqui, ó, depende de prévia habilitação
em concurso público de provas ou de provas e títulos. Lembrar isso aqui, gente, ó. Isso aqui é importantíssimo você lembrar. Porque a banca ela gosta de colocar assim. Depende de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos. Aí você vê o I ali. Ah, então tá certo. É sempre ou. Esse conectivo ou aqui significa que ou é uma coisa ou é a outra. Então, ou você vai fazer só prova, ou você vai fazer a prova e vai ter que entregar o título. O título, geralmente, é aquele documento, né? Pode ser seu diploma, pode ser um certificado de pós-graduação. Esse título ele te dá uma pontuação a mais na sua prova. Por exemplo, você tirou 80 pontos na prova. Nossa, 80 pontos é ponto pra caramba, mas vamos lá, vamos pensar positivo. Você tirou 80 pontos na prova. E aí ele fala assim, se você entregar o seu diploma, a sua pós-graduação, um curso aí de 300 horas, eu te dou mais 10 pontos. Aí você vai de 80 para 90. Então você ganha uma pontuação legal aí. Beleza? Então, ou você faz provas, ou você faz provas e entrega os títulos, tá? Não é faz provas e depois faz provas e entrega o título, não. Ou é só prova, ou é provas e títulos. Obedecida a ordem de classificação. Claro, o primeiro vai ser chamado primeiro, o segundo é óbvio, né? Primeiro vai ser chamado primeiro, o segundo vai ser chamado segundo e assim por diante. E o prazo de sua validade, tá? Todo concurso tem um prazo de validade. Essa validade é como se, é assim, você vai fazer um concurso, passou, você foi aprovado, mas não passou dentro do número de vagas. E aí você está lá, sei lá, número 100 e só tinha 10 vagas. Devo desistir? Não. Eu passei num concurso que até o 400, tinha 10 vagas, 400 pessoas foram chamadas, tá? Então fique atento. Dentro da validade do concurso, se você foi aprovado, você pode ser chamado para o concurso que você foi aprovado, tá? Se você foi aprovado. Independente da colocação que você está. A não ser que você tenha passado em 2.500. Aí é mais difícil, mas não é impossível, tá? Porque em 4 anos pode um monte de gente se aposentar, pode um monte de gente pedir exoneração do cargo, pode um monte de gente falecer, né? Então, assim, não vou dizer para você que você passou em 2.500, eu vou criar esperança e vou aguardar maravilhosamente. Não, né? Você vai fazer outros concursos enquanto isso, né? Pelo amor de Deus, tá? Então, tem validade, geralmente. A validade está dentro do seu edital, tá? Tem que prestar atenção no seu edital. Geralmente, a validade é de 2 anos, prorrogáveis por igual período, tá? Então, pode ser que seu concurso tenha 1 ano de validade, então vai ser prorrogado por mais 1 ano. Então, tem um total de 2 anos, né? Se for de 2 anos, pode ser prorrogável por mais 2, tem um total de 4. Pode até 2 anos. O teto é até 2. Pode ter 3? Não, não pode ter 3, é só ter 2. Agora pode ter menos. Tem concurso que tem validade de 6 meses. Pode ser prorrogável por mais 6. Tá? Então fica atento a isso aí. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do funcionário na carreira, mediante promoção, ascensão e acesso, serão estabelecidos por lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública municipal e seus regulamentos. Aqui já veio ascensão de novo, né? E acesso aqui também. Na verdade, os dois é a mesma coisa. Mas vamos voltar lá, vamos voltar aqui no provimento. Então, são formas de provimento. Promoção. Promoção é forma de provimento de vacância. Por que é forma de provimento de vacância? Porque você está aqui. Vou botar aqui. Você está aqui no seu carro. Aí você subiu para cá. Você está aqui. Foi promovido, veio para cá. O seu cargo aqui ficou vago. E você preencheu esse cargo. Então, sempre lembre que provimento é preenchimento. Tá? Então, se você preencheu o cargo de cima e deixou o cargo de baixo, o de baixo está vago. A gente vai chegar lá em vacância. Tá? A gente vai chegar a dizer o que é vacância. Vacância é quando o cargo fica vago. Aí vacância é exoneração, demissão, promoção, readaptação, né? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar a falar sobre vacância.
Então, provimento é quando você preenche o cargo. Então, promoção ele é tanto de vacância quanto de provimento. Então, enquanto você está preenchendo o cargo de cima, você está deixando o cargo de baixo vago, tá? Ascensão. Ascensão é quando você... É muito parecido com a promoção, só que você pula de um para o outro. Tipo, você é nível médio, e aí você vai lá para o analista, né? Nem precisa fazer concurso público. Então você tem que saber isso, porque se cair na sua prova, você sabe o que é, tá? Foi abolido, é inconstitucional, beleza, ótimo, show de bola. Mas se cair, você sabe o que significa, beleza? Readaptação. Readaptação, se você for aqui ó, no seu documento mesmo, você vai aqui no seu documento, deixa eu tirar aqui, para eu facilitar aqui sua vida também. Deixa eu ver aqui, às vezes no documento tem readaptação, é quando o funcionário, ele, vamos supor, Joãozinho estava lá dirigindo o carro da prefeitura e ele bateu o carro. Aí arrebentou com a coluna dele. Ele teve que andar de cadeira de roda. Deus que me livre, Deus que me perdoe. Ele teve que... Não tem como ele trabalhar mais como motorista. Ele vai ser readaptado para outro carro. Readaptação, inclusive, também é uma forma de vacância e de provimento ao mesmo tempo. Porque quando você está aqui no cargo de motorista, você está aqui no cargo de motorista, e você vai para esse cargo aqui. Então, se você saiu daqui, você deixou o cargo de motorista lá vago. Então, é vacância lá e provimento aqui, tá? E aí você vai se readaptar em uma função administrativa, você vai se readaptar. Por isso que o nome é readaptação. Por que é readaptação? Adaptação, você vai lembrar que adaptação é quando a pessoa está se adaptando pela primeira vez. Readaptação é quando a pessoa ela vai se readaptar em alguma coisa. Então você vai lembrar que readaptação é um ato de provimento, porque você está saindo do cargo de motorista para um cargo de administrativo mais tranquilo, que você possa trabalhar sentado, paradinho, né? E vai deixar o cargo de motorista vago. Então a gente vai chegar em vacância, você vai ver que tem readaptação também. Reversão. Deixa eu te mostrar aqui, ó. No documento, se você der um Ctrl F, aqui, readaptação, tá vendo? Você vê o que significa, ó, a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental verificada em inspeção médica, tá? Então você pode ver aqui também, né? Se você quiser, você dá um Ctrl F, ó, vacância aqui, ó, tá vendo? Exoneração, demissão, promoção, ascensão, aposentadoria, a gente vai chegar lá. Então a readaptação é isso aí. A reversão. A reversão é quando você se aposenta de forma, por invalidez. Você se aposenta por invalidez e aí é revertido essa invalidação. A administração, ela percebe que sua invalidez foi curada, em nome de Jesus. Ela foi curada. E aí você tem a oportunidade de reverter esse quadro. Eu sempre faço essa analogia para você lembrar na hora da prova. Reversão. Quando você reverte alguma coisa, por exemplo, quando você vai reverter um botão ligado e desligado, ele está desligado, você vai reverter ele para ligado, ou vice-versa, né? Está ligado, vai reverter para desligado. Então eu sempre faço essa analogia. Quando que está desligado? Quando você está aposentado por invalidez, você está desligado. E quando que você está ligado? Quando você volta. Então quando você volta, você vai preencher o cargo e aí você vai reverter essa sua opção de ficar lá aposentado por invalidez. Aqui também tem a explicação no artigo 21. A reversão é o retorno à atividade de funcionário aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Insubsistente significa que não existe mais, tá? Beleza. Então a reversão ela vai se fazer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação, tá? Aqui, ó uma informação aqui, ó. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Olha como está aqui 70 anos, tá vendo? Porque 70 anos é a idade compulsória, de acordo com o Estatuto de Nova Iguaçu.
A gente sabe que existe uma nova lei, né, que fala que 75 anos agora é a idade de forma compulsória. Aí eu falo na hora da prova, né? Aí eu falo para você, na hora da prova, se ela colocar, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade de acordo com o Estatuto do Servidor de Nova Iguaçu. Aí você vai saber. Agora, se na hora lá das opções tiver alguma coisa de lei federal, né? Ou se de repente você quiser marcar e tiver lá 75 anos e ela disser que está errado e você quiser entrar com recurso, aí é o seu bom senso. Eu não estou falando para você seguir o que eu estou fazendo. Qualquer prova de concurso eu marco o que está no estatuto. Porque o município ele é um ente federativo que não tem hierarquia. Não existe ninguém acima dele. Então o que está aqui é o que está valendo. Pelo menos é assim que eu penso. Não sei se você pensa da mesma forma. Eu vou respeitar a sua forma de pensar. Não tem problema. Se você quiser marcar 75, pode marcar. Né? Se você quiser marcar 70, pode marcar também. Então, assim, é uma questão de bom senso. Mas você percebeu que existe a possibilidade de cair uma questão que ele pede só informações sobre o estatuto. Ok? Então, fica atento, fica relaxado que tudo vai dar certo. Beleza. Aproveitamento. Você vai, por que reversão é provimento? Porque você está saindo no estado, né, de aposentadoria por invalidez para preencher o seu cargo. Você sempre vai lembrar que provimento é o preenchimento de algum cargo, tá? Aproveitamento. Você vai lembrar, pô, eu estou sendo aproveitado em algum lugar. Como é que eu vou ser aproveitado em algum lugar? Vamos ler aqui? Vamos ler para a gente acompanhar direto no texto. Ó, retorna a atividade do funcionário em disponibilidade. Né? Disponibilidade é quando o funcionário ele está, por exemplo, o cargo dele foi extinto. Né? Existe a possibilidade do seu cargo ser extinto e você ficar sem trabalhar. Claro que você não vai ser demitido, né? Se você for estável, você não vai ser demitido. Você vai ficar em casa recebendo bonitinho. Aí você fica o que a gente chama de disponibilidade. Então, far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior ocupado. Então, a administração pode falar assim, pô, fulano, tem um cargo aqui que era muito parecido com o que você fazia, as funções são as mesmas. Quer vir? Não é quer vir, né? Ela vai dizer para você vir, né? Então, aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior ocupado, né? Ainda tem isso aqui, ó. Se você não entrar, né, em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial, você é exonerado do cargo. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, né? Vai ser cassado sua disponibilidade se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal. Provavelmente deve existir um prazo para você entrar em exercício, se caso a administração encontre uma função, né, um cargo com atribuições compatíveis ali com o anteriormente ocupado. Ok? Então, por que você está provendo o cargo? Porque você estava lá em disponibilidade, foi lá prover um cargozinho que seja compatível com o seu. Reintegração. Integração é quem está sendo integrado. Reintegração, você já estava lá e vai ser de novo. Agora ficou complicado, você já estava lá e vai ser de novo. É tipo assim, reintegração, você foi integrado pela primeira vez. E aí você vai ser reintegrado. Então a reintegração geralmente acontece assim. Você tá lá, sei lá, tá respondendo a algum processo penal, algum processo administrativo, né? Se for provado a sua inocência, você é reintegrado ao cargo que você participava. Porque toda vez que você está respondendo um processo administrativo ou processo penal, você não trabalha, você é afastado do cargo. E aí, se for provado a sua inocência e tal, você retorna, é ressarcido, né, de todo o retroativo, de tudo que você, né, não recebeu, e aí você volta a trabalhar, tá? Então, vamos ler aqui para a gente entender, no próprio texto da lei. Ó, reintegração é a investidura do funcionário estável, tá? Lembre sempre que é estável, no cargo anteriormente ocupado
ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, tá? Então, é invalidado a sua demissão, é quando é invalidada a demissão. Eu passei a informação um pouco errada, né? Não foi completamente errada. Então, você está respondendo a um processo judicial ou um processo a uma decisão administrativa, né? E é invalidada. Por exemplo, você foi acusado de roubar, e aí você está respondendo esse processo judicial. Automaticamente a administração vai te tirar de lá, né? E aí, se for provada a sua inocência, aí é invalidada sua demissão. Sua demissão é invalidada, você volta para o seu cargo. Então não foi totalmente errado assim o que eu falei, né? Então, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, né? Aí, no caso, se o cargo ficar extinto, né? Se o cargo tenha sido extinto, ele ficará em disponibilidade, em stand-by, né? Beleza? Então, beleza. Aí, recondução. Vamos ver aqui o que é recondução. Recondução, se eu não me engano, é quando aqui é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Então você está, né? Você é estável. Aí você vai para outro cargo, você passou em outro concurso. Aí você foi, não passou no estágio probatório lá. Aí você volta, você é reconduzido para o seu cargo estável que você participava antes. Ou reintegração do anterior ocupante. Então, né, é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. Beleza? Show de bola. Então, encontrando-se provido o cargo de origem, o funcionário será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 26. Show? Então, aqui a gente finalizou essa parte aqui, né? Pelo menos essa parte inicial aqui, tá? A aula já está com quase 40 minutos. Vamos encerrar aqui, a gente vai chegar numa aula 2, tá? E lembrando que tem 50 questões aqui do Estatuto do Servidor. Eu ainda vou colocar, tá, galera? A gente está elaborando. A gente vai colocar aqui. É só você acompanhar aqui a nossa descrição. E a gente vai colocar. E também 30 questões. Ou é 30, ou vai ser 30 ou 40. Porque o Estatuto do Magistério ele é bem pequenininho. Então ou vai ser 30 ou vai ser 40 questões. A gente vai colocar aí também todas as questões comentadas em PDF, tá? Vem com gabarito e o comentário. Esse comentário ele é bem explicativo para você linkar para alguma coisa que você queira pesquisar, né? Esses comentários são bem explicativos, então, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!